Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Esse é o Lima, pessoal. Uma salva de palmas para esse ancião, esse guru da reforma tributária. Obrigado. Ele me deixa louco, mas eu sou feliz. E Lima, diz aí para nós, qual vai ser o tema de hoje? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de alíquotas reduzidas e as isenções, tá bom? Acho que é importante a gente voltar nesse assunto e ser um pouco mais pontual. Então, vamos falar sobre isso. Pode rodar a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando com o nosso Conectando e Desmistificando com o Lima, o guru do conhecimento. Hoje nós estamos falando, pessoal, um pouco sobre as isenções, alíquotas reduzidas, que é um tema que tem gerado muita polêmica, discussão, muitas pessoas céticas em relação a esse tema. Como polemizou muito, então nós conversamos aqui, o Lima e eu, nós vamos trazer o tema novamente e vamos debater um pouco mais para trazer à luz aqui quais são esses pontos que estão sendo polemizados e vamos falar um pouco sobre eles, né? Então, Lima, poderia então abrir o nosso tema aí hoje, e eu tenho aqui uma ordem, coloquei, por que manter reduções e isenções num sistema que busca neutralidade? Vamos lá. Bom, primeiro ponto, acho que a gente falou no episódio anterior, a gente vai começar a pontuar nos nossos episódios a referência legal que está contida na discussão que a gente está fazendo. Essa questão da isenção, das isenções e alíquotas reduzidas estão lá no artigo 125 ao 163 da Lei Complementar 214. Respondendo a sua pergunta, um sistema que está buscando neutralidade, como foi o princípio que a gente falou, um dos princípios que a gente discutiu no outro episódio, e aí fala de neutralidade e começa da isenção, ter a alíquota reduzida, beneficiar o setor A, beneficiar o setor B, a força dos lobbies na aprovação, né, da reforma tributária. Então isso vai trazer alguma vantagem, porque se você quer ter neutralidade e começa a beneficiar, isso vai impactar o quê? Diretamente na alíquota, né? E lobby é algo que a reforma tributária não tirou, né? E veja, eu já falei isso algumas vezes, faz parte do princípio da democracia. Acho que a força das atividades, o lobby das atividades que conseguiram benefício. Primeiro, houve uma conceituação do próprio governo na construção da reforma tributária de beneficiar, ter um caráter social, né? Então, um dos fatores de isenção, por exemplo, é a alíquota zero para determinados produtos, né? E beneficiando o quê? As pessoas que têm um poder aquisitivo menor. São as políticas públicas, né? As políticas públicas. Então, um dos conceitos determinantes dessa reforma tributária foi a alíquota zero para uma gama de produtos e serviços que não vão ser tributadas pelo IVA dual. Nós estamos falando aí de saúde, educação, cultura, proteção social. Exatamente. Essas questões aí, por exemplo, a cesta básica, que foi um dos temas que baseou e contornou toda a questão do modelo de alíquota zero, né? E outras questões sociais também, como cashback, etc. e tal. Eu diria que esse primeiro ponto ele não é tão polêmico, ele é inquestionável. Porque tudo que é voltado à política social e tudo mais, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo que não teria muita discussão. Lembrando, né, na verdade, o conceito lá, as afirmações do grupo que construiu a reforma tributária é assim: pobre paga menos imposto. Quem ganha menos, né, não é pobre. Quem ganha menos paga mais imposto. Hoje. E dentro desse conceito, eles compensaram criando essas isenções para esse público que consome também, mas tem uma renda menor. Então eles vão ser beneficiados com essas questões. Como eu disse, alíquota zero,
o cashback, que é a devolução de parte do imposto pago em alguns produtos, enfim, tudo isso. Além de outras alíquotas que também foram criadas, na verdade, a alíquota principal com redutores. Por exemplo, para medicamentos, né, que tem uma alíquota de redução de 60%. Alguns medicamentos também estão com alíquota zero. Então, veja, dentro desse princípio, desse conceito social, estabeleceu-se alíquotas diferenciadas ou redutores para a alíquota principal, que vai beneficiar principalmente quem tem um ganho menor. Lima, você considera, Lima, que há risco de ocorrer excesso de benefícios? A gente já percebeu isso na própria construção da reforma, porque hoje se estima uma alíquota de 28%, porque deu-se muitos benefícios, né? Então poderia ser, a gente comparando com outros países, esse número 28, a gente já falou várias vezes, é a maior alíquota IVA do mundo. Não, e cá entre nós, né? Se você está pleiteando aí também ter benefício, com certeza você vai estar impulsionando mais ainda a alíquota, porque é aquela regra, toda vez que você diminui para um, tem menos gente pagando. Então, os que vão pagar vão ter que pagar mais. Exatamente. Aí aumenta o percentual. Então, esse conceito e essa alíquota deste tamanho, né, que é uma crítica que a gente tem que fazer de um país que já paga um monte de tributos, diversos tributos, e trazer um imposto... E ainda com retorno social baixíssimo, né? E aí é uma questão de discutir, né? Você implanta um modelo de reforma tributária que vai trazer uma alíquota muito grande. Então, por quê? Porque foram tratadas muitas exceções, foram contempladas muitas exceções dentro da discussão e da aprovação, colocou-se isso. Então, além do caráter social, as exceções, né, também foram ampliando essa base e essa questão da alíquota. Isso impacta diretamente nas isenções e as exceções. E como a gente faz, então, para compatibilizar aí os benefícios com o equilíbrio fiscal? A gente acaba tendo que compensar, né? O que você renunciou de um lado, você teve que aumentar a alíquota do outro. Então, uma questão que foi colocada no texto, a análise e a avaliação, a questão quinquenal, né? Cada 5 anos, se a arrecadação tiver muito grande ou se houver possibilidade de uma análise nesses 5 anos de redução de alíquota, por exemplo. Que eu, particularmente, desde que eu acompanho essas questões eu nunca vi redução de alíquota. De reforma tributária ou de tributos, a gente nunca vê redução. A gente sempre vê aumento com promessa de corte, né? A alíquota está diretamente ligada ao gasto público. Enquanto nós tivermos essa progressão de gasto público, não temos expectativas de redução de alíquota, e também porque nós vamos ter ainda uma luta gigantesca de muitas atividades buscando benefícios. Lembrando que nós estamos passando por um problema contumaz de gasto público sem a reforma tributária ter sido implantada. Ela foi aprovada. Não dá para saber o impacto real. Então, né? Veja, hoje nós temos um programa sério, contumaz de gasto, desequilíbrio de gasto, receita com despesa, né? Isso impactando muito nos tributos e criando novos tributos, enfim. E veja que vamos levar esse conceito para um novo modelo? O conceito e a origem, o país não mudou. As pessoas que estão aí não mudaram, né? Então só criaram uma nova lei. O que eu acho incrível nesse tema, Lima, que independente da ideologia política, não muda a regra do jogo quando a parte é tributo, né? Exatamente. Não muda. Não, e assim, a gente vê que a fome de arrecadação é muito grande, batendo recordes em cima de recordes de arrecadação, mesmo com o país em crise, mesmo com deficiências de área comercial, mesmo com tudo isso. E o Brasil sobrevivendo, né? Nós somos um país, nós somos únicos, não tem como. Ser brasileiro é outra coisa. Acho que Deus mora aqui mesmo, como todo mundo diz. E agora, para a gente poder fechar um pouco esse bloco e a gente poder caminhar para
um debate final que muita gente aí tem, onde eu falo que gerou essa polêmica, né, do aumento, que se essa revisão de 5 anos ela é uma ficção, porque de repente nós só vamos estar aumentando o tributo, mas a pergunta que muitas vezes o pessoal está discutindo é quanto à justiça, né? A justiça fiscal, né, e a progressividade, se o sistema de fato vai ficar mais justo, porque ficou, ainda não dá para falar, né? Mas vai ficar mais justo? Meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que assim, a reforma tributária ela é perfeita? É óbvio que não, nós aprovamos o que era possível, porque, lembrando, que tinha a guerra fiscal, a força dos estados, né, no ICMS, as compensações. Eu acho que assim, nós demos talvez um grande passo, né, para dar uma equalizada no modelo, dar uma simplificada. O nosso governo é muito difícil de simplificar as coisas, né? Tirar a guerra, unificar o ICMS, se de fato, que já está na lei, então, mas se isso de fato isso foi um grande ganho. Se não tiver nenhuma, vamos dizer, se não tiver nenhum jabuti em cima da árvore que nós não enxergamos, mas até agora, eu acho que o maior benefício, independente de ter cashback, independente das pessoas com menor poder aquisitivo ter sido lembrado, né, e está sendo aqui contemplado na legislação, mas a unificação do ICMS acho que foi o maior ganho, porque isso é coisa de louco. Vamos colocar em 2 aspectos. Justiça fiscal. Eu acho que tem essa questão social, acho que dá um equilíbrio, tantos benefícios beneficiam de forma direta quem ganha menos, acho que isso foi um ponto focal, né? E também essa questão que você colocou muito bem, que é o fim da guerra fiscal. Temos aqui um parênteses que, lembrando que o ICMS, o ICMS é um IVA, né? Tá dentro que dele, foi deturpado, o IVA, tudo bem, ao longo de 50 anos, né? Desde a criação do ICMS em 66, né? Ele foi sendo mudado, deturpado e com uma gestão dos estados e o ISS dos municípios. Nós federalizamos a legislação. Então, isso é um benefício. Se não houver um direcionamento errado, eu acho que esses 2 pontos, justiça fiscal, equilíbrio para quem ganha menos, etc., e a mudança do ICMS conceitual, do ICMS, do ISS, criando a federalização desses tributos, eu acho que a gente vai ter, ao longo dos anos, os benefícios vão acabar chegando, e essa alíquota, se dependendo do governo que esteja lá, pode ser que ela seja reduzida, porque a arrecadação vai aumentar demais. Não, e lembrar que nós estamos falando sobre consumo, nós não falamos sobre renda ainda. E em algum momento, né, nós vamos ter aí o dedinho aí do fisco falando também alguma coisa, talvez venha sobre renda. Nós temos aí uma série de outros, vai saber se um dia não vão querer taxar dividendos, Deus sabe o que vai acontecer. Mas... Tá aí, né? O PL 108 tá dividendos, vai tributar, e o governo atual vem falando bastante sobre isso, né? Tirar dos ricos e dar para os pobres. É meio a política Robin Hood, né? Robin Hood... O empresário que contrata, o empresário que dá emprego, o empresário que fatura, que sustenta a economia, tem que ser punido, né? Punido, e se lembrar que nós somos um país de maior número de empreendedores que existe, entre os maiores do mundo. Com tudo isso, o país ainda... Pequenos empreendedores, você aí que é o pequeno empreendedor, você que é contador de muitas pequenas empresas, dê os parabéns, manda aí um abraço para todos, porque eles é o mérito, eles são os heróis, porque nesse sistema Robin Hood, isso daí é uma vergonha. Então vamos lá, gente. É isso aí. Vamos fechar, Lima. E muito bem. Vamos aí agradecer aos nossos patrocinadores, aqui uns sistemas inteligentes de contabilidade. A Nanodata, né? A Nanodata Tecnologia, empresa que contribui aí para a busca de XML e outros sistemas que ela tem dentro do seu portfólio. Que é um parceiraço nosso. E a Hort Consultoria, que atua na área de implementação, né, da reforma tributária e laudos específicos, a empresa nossa aqui,
nos visite também qualquer dia. Lima, hoje eu não falei do curso, né? Na abertura eu sempre falo do nosso curso, que está durante o programa todo. Nós tivemos com esse QR Code aqui, ao lado direito, aqui em cima da tela, mas acesse o QR Code, se inscreva que nós faremos contato com você e vamos conversar um pouco e convidá-lo com mais particularidade para participar do nosso curso. E, Lima, é isso aí, agora faz o fechamento e dá aquele joinha, Lima. Pessoal, gostou do nosso podcast, gostou do nosso programa? Envie sugestões, envie críticas, a sua participação é muito importante para a gente construir o melhor programa, o melhor modelo para vocês. E, mais que isso, inscreva-se no canal, porque isso também ajuda a gente multiplicar e ampliar os nossos programas, o nosso podcast. E deixe aí seu like pra gente, tá bom? Valeu, vamos até o próximo episódio e nos vemos em seguida. Até mais.